bem? A gente vai ter uma live super interessante com o Dr. Thiago Lírio, tudo sobre rinoplastia. É o manual da rinoplastia. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que você tá, mãe? Tá bem Tô assim? bem, graças a Deus. E Deixa a gente você? estar aqui. Tudo bem também. Obrigada, Dr. Thiago, né, por ter aceito o convite para participar da live aqui na página. É bom ter, né, especialistas para falar sobre um assunto. Que bom. Obrigado pelo convite e dá parabéns pela sua página. Eu acompanho, vejo como você tem essa preocupação em chamar o pessoal que é referência nas cirurgias. Ajuda bastante as pacientes que estão se informando para realizar uma cirurgia. Parabéns, Mari. Obrigada. Então, eu queria que o doutor se apresentasse, né, para as meninas que ainda não conhecem de onde o doutor é, sobre sua formação. Meu nome é Thiago Lírio, sou cirurgião plástico, fiz faculdade de medicina no Rio de Janeiro, fiz cirurgia geral no Rio de Janeiro e fiz a especialização em cirurgia plástica no Instituto Ipitangui, também no Rio de Janeiro, na Santa Casa. E depois eu me especializei em rinoplastia na Turquia, onde eu fui acompanhar um dos maiores cirurgiões plásticos de rinoplastia na atualidade, que eu considero, e alguns cursos na Itália e nos Estados Unidos também, sempre com foco em rinoplastia. Atuo no Rio de Janeiro e a gente tem um projeto também em Natal, a gente vai 2 vezes por mês, mais ou menos, para fazer uns casos de rinoplastia lá. Acho que é isso. Uhum. Então é isso, eu vou dar início aqui às perguntas. A primeira pergunta é: o que é rinoplastia ultrassônica? Tá? Rinoplastia ultrassônica é uma rinoplastia como qualquer outra, só que a gente usa um aparelho ultrassônico, ou seja, as fraturas dos ossos nasais, elas são feitas com esse aparelho. Então, em vez de usar um martelo, que é um equipamento um pouquinho mais bruto, a gente usa esse aparelho que é feito com são pequenas ferramentas que a gente faz uma fratura um pouco mais linear e com isso a gente evita um inchaço grande, um edema grande e também menos sangramento. Então, a teoria é que você consegue ter um resultado um pouco mais rápido, com um pouquinho mais de precisão, tá? Não substitui a experiência de um cirurgião plástico, então não quer dizer que a rinoplastia ultrassônica vai trazer melhores resultados. Mas é uma ferramenta nova que a gente tem feito as rinoplastias aqui com esse aparelho. Tem ficado bem legal. Uhum. Deu para entender, Mari? Deu? Deu. Ele Tá. substitui o martelo. Isso? Como se fosse um martelo. Nessa região aqui, a gente tem os ossos nasais. Geralmente a gente fratura aqui. Eu vou falar de uma forma simples para todo mundo entender. Depois que a gente faz essas fraturas, a gente tenta aproximar os ossos. Como é que é feito da forma convencional? A gente pega um oscopro, tá? Que é um equipamento que a gente posiciona aqui, e com o martelo a gente vem é, é, fazendo o movimento para que esse escopro entre. Então, são pequenas manobras que usam esse martelo. Na rinoplastia ultrassônica, você usa um aparelho ultrassônico, ele faz uma fratura mais linear. Ele substitui essa etapa da rinoplastia, essa etapa de fratura. Obrigada. Perguntaram o que é rinoplastia preservadora. A rinoplastia preservadora é uma técnica que está cada vez sendo mais utilizada e já é uma técnica já realizada há muito tempo, mas eu diria que de uns 5 anos para cá ela está se tornando mais popular. E ela consiste em preservar algumas estruturas do nariz. Na técnica estruturada, a gente faz uma incisão aqui embaixo, levanta a pele e acaba que solta os ligamentos, faz umas manobras que são assim mais, em teoria, mais intensas do que na preservadora. A preservadora você preserva mais ligamentos, preserva a pele em contato com o dorso de uma maneira simples, é isso, tá? Então é uma técnica que busca preservar mais as estruturas anatômicas do nariz, tá? Você pode fazer rinoplastia aberta e usar técnicas de preservadora para dorso, pode fazer a rinoplastia preservadora e fazer uma ponta de nariz aberta. Então, é um tipo de técnica, mas ela consiste em preservar algumas estruturas, como ligamento e cartilagens.
E também se defende que quando se faz essa técnica, você tem um resultado com menos inchaço e também mais rápido. Obrigada. Perguntaram se é possível fazer lifting facial junto com o nariz. Dá, é possível. A gente realiza. é, Depende do caso. Se for uma rinoplastia secundária, terciária, ou seja, uma rinoplastia que não é a primeira cirurgia no nariz desse paciente, aí eu evito de fazer junto. E depende da face da paciente também. Se for uma face muito pesada, que exija fazer várias manobras, aí também é ideal você separar os procedimentos. Junto disso, é importante levar em consideração a saúde da paciente, ver como é que estão os exames dessa paciente, como é que são as condições de saúde dessa paciente. Mas é possível, de certa forma é possível. Obrigada. É possível respirar melhor depois da rinoplastia? Sim, essa é uma das indicações. Então, sempre que a gente vai fazer a parte estética do nariz, a gente busca também melhorar a parte funcional. É, Existe um período de adaptação. A paciente, no início, ela pode até ter um pouquinho na piora na respiração por conta do inchaço. O nariz ele incha por fora, mas ele também incha por dentro. Quando ele incha por dentro, a paciente sente um pouquinho de dificuldade de respirar. Mas o objetivo principal é manter a função e melhorar essa função. Aliado a isso, melhorar a estética. Perguntaram também sobre quanto tempo demora para saber o resultado final. Tá. Acho que essa é uma das maiores dúvidas, né? Aqui na muito. página, as meninas sempre mandam. Ai, porque eu fiz o meu nariz e ele ainda tá inchado, ele tá maior do que ele era. É impressionante, isso aí acontece. Depende do caso, tá? Tem pacientes que vão ter um resultado mais rápido, tem pacientes que vão demorar um pouquinho mais para conseguir chegar no resultado final. De forma geral, tá? A gente consegue ver um nariz mais bonito logo depois da cirurgia. Então, o paciente fez a cirurgia, logo depois, ali por volta de um mês, ela percebe uma melhora no aspecto do nariz. Resultado final, a gente vai ter perto de um ano. Perto de um ano a gente vai ter um resultado final. Mas com 6 meses, você já vê um nariz muito melhor. De 6 meses para um ano, são pequenas mudanças. Então, o nariz vai secar um pouquinho mais, vai definir um pouquinho mais, ele vai diminuir. Então, essas pequenas mudanças na rinoplastia, elas no final são grandes mudanças. O paciente percebe isso. Mas, de forma resumida, é isso. 6 meses você já tem um resultado bem satisfatório, até um ano ali para chegar no resultado final, e em alguns casos demora um pouco mais. Em alguns casos a gente consegue um resultado final perto de 18 meses. Esses casos são casos que a paciente tem a pele mais grossa, que a cirurgia foi uma cirurgia maior. É mais ou menos isso. Não tem uma regra, entendeu, Mai? Entendi, obrigada. Perguntaram sobre o uso de Rocutan. Roacutan a gente tem feito cada vez mais. Não é todo paciente que pode fazer Roacutan. Existem indicações precisas. Então, são pacientes geralmente que têm a pele muito, muito grossa. Então, pacientes com a pele grossa, a gente pode fazer o Roacutan antes da cirurgia, durante um determinado período. E depois da cirurgia, ali por volta de 3 semanas após a cirurgia, a gente já pode começar com uma dose pequena. E aí varia a dose, tipo, a gente tem que avaliar isso e tem que estar sempre sendo acompanhado por uma dermatologista também para poder ajudar a gente e otimizar mais esse resultado da rinoplastia. Mas é algo que a gente vem fazendo recentemente e tem trazido bons resultados. Obrigada. Perguntaram o seguinte: como saber se a pele é fina ou grossa? É muito difícil de responder isso. Tem que avaliar a paciente e examinar, tocar o nariz, sentir a pele da paciente. Já me deparei com casos que eu fiz a avaliação inicial de forma online e eu imaginava que a pele da paciente era uma pele grossa, espessa. E aí, quando chegou no consultório, a paciente tinha uma cartilagem, na verdade, que era uma cartilagem mais grossinha, mais hipertrofiada, uma cartilagem maior. Dava a impressão que era pele. E já aconteceu o contrário também. Deu fazer uma avaliação, achar que a pele
era fina. Chegar no consultório, eu vi que a pele era um pouquinho mais grossa do que eu imaginei. Então, é importante tocar o nariz da paciente, sentir a pele da paciente. Uhum. Obrigada. Perguntaram se pode ser feito alectomia em consultório. É difícil responder isso, porque isso é da conduta de cada profissional, tá? A lectomia é um procedimento que não apresenta riscos em relação à parte hemodinâmica da paciente. É um risco de sangramento intenso, um risco eminente de vida. Mas, assim, é um procedimento que tem que ser bem indicado. Então, às vezes você pode fazer uma lectomia depois de uma rinoplastia. Então, você fez a rinoplastia da paciente, mas ainda ficou algo residual, ainda tem uma sobrinha, tem uma coisinha, um retoquezinho para fazer. Esse tipo de procedimento você consegue fazer no consultório, sem problema. Agora, depende se essa lectomia está bem indicada. Se é um paciente que tem um nariz muito largo e falta sustentação na ponta, geralmente quando você faz a lectomia, você estreita o nariz e você fecha as narinas. Então, na verdade, o paciente precisaria de uma sustentação da ponta para levantar e abrir as narinas e não encurtar aqui. Então, não vejo problema em ser feito em consultório quando tem uma indicação precisa, uma indicação correta. O problema é que essa indicação, às vezes, é muito mal feita. Então, quando você faz uma lectomia que não está bem indicada, você gera sequelas graves. Inclusive, você pode fechar completamente a narina da paciente. E aí vai gerar um problema respiratório. Foi claro, Obrigada. Mari? Deu para Foi. entender? Beleza. Perguntaram se é possível ter o nariz bem pequenininho. Depende do caso também. Se for grandes reduções, se você tem um nariz muito grande e você quer ter um nariz muito pequeno, isso provavelmente vai ser quase impossível de ser alcançado. Então, as grandes reduções, quando você tem um nariz grande e quer deixar um nariz pequeno, isso geralmente traz sequelas para o paciente. Então, você consegue moldar, às vezes, um nariz que não é um nariz tão delicado, mas, novamente, é importante respeitar a parte funcional do nariz. E cada nariz é um nariz, então, às vezes, você tem um nariz que é grande por conta de uma cartilagem, isso é mais fácil um pouquinho. Às vezes, você tem um nariz grande porque é um excesso de pele, uma pele muito grossa, aí já fica mais complicado de deixar o nariz pequeno. Cada caso é um caso, tem que avaliar. É super importante ver esse paciente no consultório, solicitar os exames com uma tomografia, para poder avaliar a parte funcional também. Mas é uma pergunta que não tem como responder assim, de forma precisa, entendeu, Mário? Uhum. Obrigada. Perguntaram depois de quanto tempo posso fazer limpeza de pele. Isso também é questionável. Assim, tipo, a gente libera para fazer em torno de 15 a 20 dias. Tá? Mas, assim, seria legal ter alguém que está acostumado a fazer isso. Então, alguém que está acostumado a fazer esse tipo de tratamento de pele para um cirurgião plástico, que faz muita rinoplastia. Então, e tem técnicas para isso também. Então, assim, de forma geral, de forma segura, para ninguém sair errando, eu diria que um mês. Então, se tiver um acompanhamento, dá para fazer com um pouco menos tempo. Mas, de forma geral, sem acompanhamento, eu diria que um mês. O que eu sugiro, Mai, é que os pacientes façam antes, entendeu? Tipo, uma semana ali, entre uma semana e 5 dias antes da cirurgia, faz a limpezinha de pele. Tá bom? Uhum. Obrigada. Só um minutinho que aqui sumiu das perguntas. Nada, vamos lá. Tem um tempo. É possível corrigir desvio de septo na rinoplastia? Sim. Deve ser corrigido, tá? Principalmente aqueles desvios acentuados, onde você consegue notar que o nariz da paciente é desviado. Então, esses casos, geralmente,
O desvio de septo ele precisa ser tratado para que a paciente tenha um nariz reto. Se você não faz o tratamento do desvio de septo, principalmente da parte cartilaginosa, a paciente continua apresentando nariz torto. Então, é indicado, é necessário e deve ser feito junto. Tá? Aqui é uma pergunta da live. Vou responder, que daí as minhas vão interagindo. Elas mandaram algumas coisas que não tem a ver com rinoplastia. Hoje é só rinoplastia. Outro dia a gente pode conversar sobre outras coisas. A Daniele perguntou, doutor, na lectomia com ponta fina, ela afina o nariz? Então, a lectomia, não, o que eu tenho visto, né, assim, Mari, desculpa, o que tenho visto, Mari, é que a lectomia está sendo feita de forma como se fosse um procedimento simples, sabe? Então, estão banalizando um pouco esse procedimento e ela não vai resolver a maior parte das queixas do paciente. A lectomia ela não é um milagre, não é uma mágica. Ela tem indicação precisa. Você precisa, na verdade, reposicionar as asas e encurtar um pouco a base do nariz. Se a paciente tem uma estrutura com o nariz bem fino, uma ponta bem sustentada, tem um excesso de asa, talvez seja indicado fazer só lectomia. Mas eu diria que é um procedimento de exceção, assim, não é a rotina. São pouquíssimos casos que a gente avalia que seja necessário apenas a lectomia. Então, talvez, num caso desse, com a ponta fina, uma ponta bem sustentada, onde existe uma desproporção entre a ponta e as asas, e o problema está localizado apenas nas asas, aí eu diria que pode ser essa indicação. Talvez seja a única indicação. É que, na realidade, virou meio que uma cirurgia instantânea, né? Tipo um macarrãozinho, né? Um miojo. Vai lá, tá pronto em 3 minutos. As pessoas gostam dessas coisas, né? Mas não é muito o certo. Não, não é. Geralmente, a gente tem uns casos aí agora, esse mês que vai entrar, de fevereiro, na verdade, começamos o mês, né? Uns 2 casos de rinoplastia, de alectomia mal sucedida, foram feitas por profissionais que não são cirurgiões plásticos. E são casos graves, assim. Na verdade, são 3 casos, 2 estão confirmados e um ainda não. Está totalmente fechada na linha, né? Então, não é um procedimento simples, entende? Eu acho que é legal a gente chamar atenção para isso. Não vale a pena realizar esse procedimento se você não tiver uma avaliação prévia com o cirurgião plástico, onde seja avaliado todo o seu nariz. E eu te digo, são raros os casos que a gente faz indicação apenas de alectomia. Então, é o que você falou, não é vou ali rapidinho fazer uma cirurgia e volta e vai resolver, entende? Mas é atraente, a proposta é atrativa, então acaba que muitos pacientes querem fazer. Eles acham tudo que quiserem uma coisinha assim que parece mais fácil, mas na realidade não é, né? Elas já estão ali pulando. Seria legal se fosse possível, mas não é, infelizmente. E daí fica mais alguma cicatriz, assim, tem que emendar a pele pra lectomia? A lectomia são várias. A lectomia, para você ver como é complexa a lectomia, existem várias técnicas para uma lectomia. Então, para você pensar em fazer uma lectomia, você tem que primeiro estudar qual é o tipo de deformidade que essa região do nariz apresenta. Só para você entender. Então, às vezes, a paciente tem muito volume aqui, às vezes a paciente tem muito volume embaixo, na base do nariz, que isso abre. Tá? Eu não estou bem no vídeo, não, mas só para vocês entenderem. Então, às vezes, você vai fazer, na verdade, uma redução da base, outras vezes você vai fazer uma redução apenas da asa, outras vezes é importante você fazer tanto da asa quanto da base. E por que deve ser feita no final? Porque na hora que você projeta a ponta ou desprojeta a ponta, essas alterações elas mudam. Então, é constante você planejar um tipo de alectomia antes da cirurgia e depois que você projeta a ponta, você muda o tratamento de alectomia.
Então, respondendo a tua pergunta, se você for reduzir essa região aqui, eventualmente você tem que fazer uma cicatriz um pouco mais aparente na lateral. Isso a gente evita o máximo. Isso aí é uma última opção para o cirurgião plástico. E não é isso que a gente vê. O que vem sendo feito são cicatrizes imensas na lateral. Então a gente tenta posicionar a cicatriz aqui embaixo. Quando isso não é possível, você pondera. Vale a pena criar uma cicatriz na lateral. Eu evito isso na maioria dos casos, mas existem poucos casos que a gente tem que fazer. Então, de forma geral, a gente tenta posicionar as cicatrizes nessa região, tá? Elas precisam ficar escondidas aqui embaixo. E você, na medida que for necessário, você vai subindo. Mas o ideal é que fique bem restrito à base do nariz, tá? E aí, claro, fica uma cicatriz aparente aqui, e ela vai sumindo com o tempo. Cada vez que você entra mais na face, essa cicatriz vai ficando mais exposta e essa região ela não cicatriza tão bem quanto aqui embaixo. Obrigada. A Ali fez várias perguntinhas e uma pergunta só. Ela falou que ela fez rino faz um mês e ela quer saber quando ela pode voltar a fazer academia normal e quando pode tirar os pelos e colocar piercing. E colocar o quê, mãe? Piercing. Ah, piercing. Eu sugiro não colocar piercing nunca mais depois que opera o nariz, tá? Mas assim, as pacientes não respeitam isso. Então, assim, eu diria que depois que o seu resultado estiver completo, você está satisfeita com o nariz está totalmente cicatrizado, você pode colocar piercing, tá? Mas assim, eu contraindico esse tipo de procedimento, tá? Depois que fez uma rinoplastia. Mas depois que você tem cicatrização completa, que a paciente já obteve o resultado dela, aí o cirurgião pode liberar essa paciente para colocar piercing. A academia é um mês. Inclusive tem uma paciente minha aí, uma blogueira famosa, que começou a malhar um pouquinho antes. Mas assim, eu indico um mês assim, de academia. Um mês eu acho legal. Mas em alguns casos você consegue liberar antes, talvez com 20 dias, 25 dias. Depende da pele, depende de como é que essa paciente recupera. Tem pacientes que qualquer esforço elas incham lá no nariz. Tem paciente que com 20 dias começa a malhar, aí, com 20 dias começa a malhar e o resultado tá ótimo. Ela não incha tanto. Tem paciente que precisam de 2, 3 meses para voltar a malhar. Então, assim, mas de forma geral, para ficar claro, 30 dias é legal, tá? E ela fez outra pergunta, qual foi? Ela falou aí, irmão. Era sobre quando ela pode tirar os pelinhos. Os pelinhos, acho que com 20 dias já dá para fazer, 20, 30 dias no máximo, tá? Depende da cicatrização do nariz, mas 20 dias é suficiente. Isso pode ser feito no consultório também. O próprio cirurgião plástico pode fazer isso para a paciente. Na hora de fazer a revisão ali, ele pode fazer isso para ela. E existe algum... os pontos são por dentro do nariz? Alguns, porque eu sei que tem um que é aqui, daí outro é aqui, né? Mas ali por dentro, tem que colocar o dedo no nariz. Na rinoplastia aberta, tá? Que a gente chama de rinoplastia aberta, obrigatoriamente você vai ter pontos aqui, que a gente chama essa região de columela. Então são pontos finos, a espessura do fio é como se fosse um fio de cabelo um pouquinho mais grosso, é muito fininho, fica posicionado aqui. Quando você faz a anectomia, você tem que fazer cicatrizes aqui. Então você acaba dando pontos aqui também. E existem pontos internos. Esses pontos internos, eles são pontos absorvíveis. Não são necessários que esses pontos sejam retirados no pós-operatório. Mas, em alguns casos, esses pontos demoram a absorver e fica incomodando a paciente. Então, você consegue com uma tesourinha fina tirar, mas não dói para fazer isso. Quando você faz uma rinoplastia fechada, e aí entra a questão da rinoplastia preservadora, muitas técnicas de rinoplastia preservadora você não precisa abrir o nariz. Tem um ponto aqui na columela. Nesses casos, os pontos são todos internos. Tá? Esses pontos também não são retirados. Obrigada. A Patrícia perguntou assim,
Uso óculos de grau. Posso usar normal depois da cirurgia? É um grau alto. Tá. De forma geral, também para esclarecer isso, eu solicito em torno de 60 dias, tá? Eu sou um pouco conservador com o pós-operatório de rinoplastia. Então, acho que é uma cirurgia bem delicada. O paciente geralmente busca muita informação, se prepara, estuda muito para fazer essa cirurgia. E eu acho que vale a pena ela ficar aí um tempo longo sem usar óculos. 60 dias é muita coisa, eu sei, para quem usa óculos é muita coisa. Mas o óculos ele pode marcar o dorso, entende? Se foi feita uma redução grande, o óculos pode marcar. Voltei, desculpa. O óculos pode marcar o dorso. Então eu acho assim, existem manobrazinhas que você pode fixar o óculos na testa. São coisas assim que a gente explica no consultório. Mas eu acho prudente. Eu peço 60 dias. Tem muito colega meu que libera com 30 dias. Eu acho legal também, mas eu sou um pouco conservador em relação a isso. Então não está errado se o seu médico mandou você. Estou falando para paciente, né? Se o seu médico pediu para você ficar sem usar durante 30 dias. Mas eu acho legal um pouquinho mais. Tá? Obrigada. Perguntaram aqui se pode dormir de bruços depois de quanto tempo? Bruços eu peço que fique aí em torno de 2 meses. Eu libero para deitar de lado depois de um mês, 30 dias. Então, 30 dias depois da cirurgia eu libero para deitar de lado e 60 dias de bruços. Mas assim, de bruços não é enfiar o rosto no travesseiro, né? Assim, deitar de bruços posicionando o rosto de lado. Tá? Aqui fizeram uma pergunta até parecida com essa de dormir. Perguntaram se pode ser feita rinoplastia com prótese de glúteos. Ah, tá. Eu não gosto de fazer, eu não costumo fazer. Tá? Na verdade, eu acho que eu nunca fiz essa cirurgia. Eu acho muito incômodo, mas existem cirurgiões que liberam a paciente para deitar de bumbum para baixo, depois de fazer o implante de glúteo. Isso é rotina, tá, Mari? É uma rotina. Cada médico tem uma rotina. Então, assim, se o médico libera a paciente para deitar de bumbum para baixo, eu não vejo problema. Tá? Eu não vejo problema. Pode ser feita. Eu não acho que deva ser feita, mas ela pode ser feita, entende? Então, tem cirurgiões que têm uma experiência muito grande com glúteoplastia. Eu não tenho essa experiência. Eu faço, já fiz muito. Não faço mais hoje, faço pouquíssimos casos, ainda faço, mas faço poucos casos. E hoje, inclusive, veio uma paciente aqui querendo fazer cirurgia e eu falei que eu não faria. Então, a gente separou os procedimentos. Vai fazer nariz e mama e depois ela vai fazer o glúteo. Mas não existe um impedimento de ser feito, tá? Obrigada, doutor. Aqui fizeram uma pergunta da Amanda. Existe uma diferença de pessoas que são maiores de idade e menores de idade? Quanto na cirurgia, quanto no pós-operatório? Desculpa, qual é a Eu também diferença? não entendi. Ela perguntou qual a diferença de pessoas que são maiores de idade e menores de idade. Quanto na cirurgia, quanto no pós-operatório. Talvez a recuperação ou como é feita a cirurgia? Em relação a maiores de idade, assim, eu vou te responder em relação a pacientes jovens, tá? Pacientes jovens, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente vai optar e aceita operar um paciente jovem. Paciente jovem, eu digo em torno de 15 a 19 anos, 15 a 20 anos, tá?
são pacientes que, com 15, 16 anos, você já tem uma formação dos ossos da face. Então, se tiver completo essa formação, a gente pode operar o paciente. O problema é que uma menina com 15, 16 anos, um menino com 15, 16 anos, ele está em formação. Formação intelectual, formação de caráter, então, assim, e maturidade. Então, é importante você identificar se esse paciente específico, tá aí, vamos falar menores de idade, tá? Menor de idade, ele tem maturidade para se submeter a uma cirurgia dessa. Existem pacientes que não têm, eles não estão preparados para se submeter a uma rinoplastia. Primeiro porque o resultado pode modificar a face dele para melhor, mas às vezes ele não está preparado para isso. E o pós-operatório, muitas vezes, é um pós-operatório mais chatinho, num paciente jovem, porque ele não está acostumado. Às vezes, na primeira dor, talvez que ele vai sentir, essas coisas. Então, às vezes, o rostinho incha muito. Então, a parte de pós-operatório é um pouquinho mais complicada, tem que ficar muito perto desse paciente, tentar passar o máximo de informação e suporte possível. Em relação à cicatrização, não. Eu acho que depende muito do paciente. Existem pacientes que cicatrizam bem, outros pacientes cicatrizam não tão bem. Então, depende da saúde do paciente. Eu acho que é a forma aí que tem para responder essa pergunta. Uhum. Obrigada. Aqui perguntaram em quais casos pode acontecer necrose. Passar mais informações. Desculpa, Mari, pode passar aqui de novo, que saiu aqui, Fábio. Perguntaram em quais casos pode acontecer necrose. Necrose. É complicado. Necrose é quando você faz primeiro passo para necrose e isquemia. Então, isquemia, o que é isquemia? Quando, por alguma razão, algum segmento, alguma parte do nariz, ele não recebeu sangue. E aí, essa parte do nariz, essa pele, ela para de ser nutrida e aí ela começa a sofrer. E aí, depois ela sofre e começa o processo de necrose. Então, tem várias alterações que podem levar a isso. Pode ser por vamos falar primeiro de preenchimento. Pode ser por um preenchimento excessivo de algum material. Pode ser por um preenchimento inadequado que pegou uma artéria e bloqueou essa artéria, bloqueando a nutrição do sangue. Pode ser uma cirurgia plástica, onde existe uma lesão da pele superficial, foi lesionada a pele e aí pode gerar uma necrose. Pode ser uma cirurgia que foi feita de forma excelente, mas o processo de cicatrização, às vezes um trauma pós-operatório, alguma alteração, uma doença de base, pode ter levado ao comprometimento da vascularização do nariz. São vários casos, são várias as possibilidades. Graças a Deus é raro, tá? A gente não vê muito caso de necrose em rinoplastia realizada de forma adequada por cirurgiões plásticos. Pode acontecer, mas é bem raro quando você está sendo operada por um cirurgião que tem experiência. Então, e lógico, casos secundários, terciários, quaternários, ou seja, narizes que já foram operados 2, 3, 4 vezes, aí, obviamente, esses casos são mais propensos a alguma complicação nesse sentido, entendeu? É isso. Obrigada. A Stephanie perguntou assim: uma colega fez e ficou horrível o nariz, parecendo um tucano. Isso significa falta de experiência do médico? Não, Stephanie, às vezes não. O resultado é conceito, né? Assim, às vezes a paciente tinha um nariz muito grande, reduziu, continuou grande, mas a paciente às vezes pede isso para o médico. Às vezes a paciente quer manter algumas características do nariz antigo. Às vezes a paciente tinha um nariz pequeno, pediu para projetar.
Nem sempre o resultado que não satisfaz a algumas pessoas vai deixar de satisfazer a paciente. Isso é muito conceitual, sabe? Tipo, é difícil de você falar de um resultado que a gente não está vendo. Mas nem sempre isso vai representar que o cirurgião não tem experiência. Então, a rinoplastia é uma cirurgia bem complexa. Todo mundo vai ter casos ruins, todos os cirurgiões vão ter casos ruins. Eu vou ter casos que não são os melhores, vou ter casos ruins, onde eu olho e às vezes não gosto do resultado, e a paciente às vezes adora o resultado. E vai acontecer o contrário também. O importante é conversar com o paciente, entender se aquilo pode ser modificado de forma positiva ou se o resultado é um resultado limite para o caso dela. Então, é muito fácil a gente julgar um resultado depois que ele está pronto. É importante a gente ver o nariz antes, saber como é que esse nariz era e se aquele resultado foi o melhor possível de ser alcançado. Às vezes vai te deixar feliz e às vezes não vai me deixar feliz. Tá bom? Obrigada. Perguntaram por que o nariz é tão empinado no começo e depois, com o tempo, ele vai desempinando. O nariz, na verdade, a anatomia do nariz, a própria posição que o nariz ocupa na face, na hora que ele incha, geralmente ele projeta um pouco mais também. E a gente, na hora que a gente estava fazendo a cirurgia, o cirurgião já tem uma experiência na hora de fazer a rinoplastia, e ele já projeta mais ou menos um resultado que ele quer ter daqui a um tempo, daqui a uns 6 meses, 7 meses. Então, eventualmente, a gente projeta um pouquinho mais, já esperando que esse nariz vá perder um pouco de projeção ou ceder um pouco na angulação da ponta. Então, a gente... nem todos os casos são assim. Existem casos que você deixa o nariz, e depende da técnica também, e ele vai manter aquela angulação no pós-operatório tardio. Mas a gente tem esse costume, essa manobra de projetar um pouquinho mais ou angular um pouquinho mais, esperando que ele ceda com o tempo. Nada em exagero, né, Mike? Não pode ser nada exagerado. Obrigada. Perguntaram por que alguns médicos não fazem nariz negroide. É tão difícil assim? Não sei. Isso é escolha pessoal, cada um. Não sei se é tão difícil. É um nariz mais complicado, é um nariz que demora mais tempo para ficar bom, é um nariz mais trabalhoso no ato cirúrgico, mas os resultados, quando você faz uma técnica já fundamentada, a gente consegue melhorar bastante o resultado do nariz negroide. Nem sempre a gente vai conseguir deixar o nariz fino do jeito que a paciente está buscando. Mas eu não sei a opção de cada um. Eu costumo fazer, meus colegas também, eu gosto de operar nariz negroide, dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente também tem muito retorno das pacientes. É gratificante fazer. Perguntaram o que acontece se pegar gripe depois da rina. Pegar gripe, mano? Acho que deve ser desconfortável, né? Desconfortável. Você provavelmente vai ficar com um processo de como se fosse uma alergia, vontade de espirrar. Pode ser que acabe machucando um pouquinho o nariz. Mas existe tratamento sintomático para esse tipo de situação. Então você consegue com um remedinho, às vezes uma medicação adequada, controlar esses processos. O importante é realizar a cirurgia dentro de uma condição de saúde perto do ideal, para que a gente não tenha uma baixa de imunidade e fique sujeito a esse tipo de acontecimento. Mas às vezes acontece e a gente contorna com medicações sintomáticas. Aí o paciente tem um pouquinho mais de conforto. Mas quando a rinoplastia é bem realizada, não é suficiente para prejudicar o resultado, não. Pode ficar tranquila com isso. Aqui tem um elogio pro doutor.
É bem longo, eu vou ler. Todinho. Sou muito grata a Deus e ao Dr. Tiago, que participou da minha cirurgia em 22 de outubro com o Dr. Lucas Nunes. Só para constar, Legal. estou apaixonado no meu narizinho que você ajudou a construir. Muito obrigada. Tá ótimo. Ela daí Obrigado escreveu você. Sabrina aqui. O Dr. Lucas é um médico que está formando no Instituto Ivo Pitangui. Eu ajudei a orientar um pouquinho a cirurgia, mas o mérito é todo dele. O Evandro perguntou: rinoplastia faz turbectomia também? O que é isso? Turbinectomia, Mai, é um procedimento que a gente tem os cornetos nasais. São estruturas que ajudam na parte funcional, na parte respiratória do nariz. Quando existe uma hipertrofia desses cornetos, é indicado você fazer um tratamento. E aí pode ser chamado de turbinectomia ou turbinoplastia. Esse tipo de tratamento ele deve ser feito pelo otorrino. O cirurgião plástico ele deve saber as manobras, ele deve conhecer o tratamento, ele pode fazer se ele se sentir seguro, mas esse tipo de tratamento eu acho que deve ser feito por um otorrino se o cirurgião plástico não tiver experiência. Tá? Alguns casos eu faço, outros casos eu chamo a equipe de otorrino que opera comigo. Então, casos mais fáceis, mais simples, eu tenho segurança para fazer. Casos mais complexos, eu peço para a equipe que me ajuda, que são ótimos, serem responsáveis por esse tratamento. Só se faz se tiver indicação, tá, Mário? Tipo, não é um procedimento que você possa fazer porque quer. Então tem que ter indicação para realizar esse procedimento. Tem que passar por um médico, cirurgião plástico e otorrino para poder fazer essa avaliação. Obrigada. Aqui teve um comentário engraçado da Marinoca. Quem opera nariz nunca mais enfia a cara no travesseiro. Eu concordo. Eu acho que isso não acontece. Mas deitar de bruço dá, né? É só botar o rosto do lado. É igual Perguntaram implante, aqui. né? Mas dizem que implante de silicone também. A paciente tipo, pergunta, mas desiste de dormir de bruço. Eu não sei. Algumas Eu com conseguem. 15 dias já tava dormindo de bruço, meu. Não sei. Porque daí Já não é tem como seu, né? você controlar, né? Você tá É seu, né? dormindo, daí você não tem como. Só se você se amarrar ali, eu acho que não tem como virar de bruxo, né? Porque eu sempre, eu acordava assustada, meu Deus, abriu, não abriu nada. Foi tranquilo, mas não façam isso em casa, né? É Aqui isso. perguntaram quanto tempo pode voltar a trabalhar após a cirurgia. Então, depende da ocupação, de qual é o trabalho dessa paciente ou desse paciente. Hoje está bem mais fácil de você operar e fazer um home office ou conseguir mudar um pouquinho o ambiente de trabalho para um home office. Então, nessa fase agora, a gente teve uma procura muito grande de pacientes que querem fazer rinoplastia e outras cirurgias plásticas por conta disso. Mas, assim, de forma bem clara, se é uma atividade física que você não faça esforço físico, se é uma atividade ocupacional que você não tem que fazer esforço físico, como um personal trainer, um jogador de futebol, você pode voltar a trabalhar com 7 dias, logo depois da retirada do teu curativo. Tá? Também não tem nenhum problema se o paciente ou a paciente quiser retornar com o curativo, desde que ele respeite as orientações. Isso vai depender muito de cada paciente. Eu tenho muito paciente que opera e volta para trabalhar com o curativo. Depende de como ele está se sentindo. Se ele está se sentindo bem, se está se sentindo seguro. Mas eu recomendo 7 a 10 dias. De qualquer maneira, eu sempre recomendo. Fica 7 dias, tira 7 dias, 10 dias, aproveita, relaxa, recupera. Porque também não é legal estressar, ficar estressado. Às vezes você pode ter um pico de pressão ou ficar, você ter sua recuperação comprometida por conta de estresse. Então também acho que não vale a pena. Tá bom? Obrigada. A Samara perguntou assim:
Estou no segundo dia de pós-operatório. Estou muito inchada. O que faço para amenizar? E sinto que meu rosto está quente. Segundo dia, Uhum. eu acho que tem que ficar o máximo de tempo num ambiente refrigerado, ar-condicionado, colocar gelo nas laterais dos olhos aqui, evitar de colocar o gelo diretamente no curativo. Tenta colocar mais nessa região dos olhos aqui, da face. Usar a medicação que o seu médico recomendou. Tá? Seguir as orientações da maneira que ele te passou. Tá? E entender que é um processo normal esse tipo de evolução com 48 horas de pós-operatório. Isso é bem frequente. É normal isso acontecer até 3, 4 dias de pós-operatório. Depois de 3, 4 dias, a tendência é que o rosto comece a desinchar, o nariz também. Então, é uma fase, vai passar. Pensa positivo, pensa que você conseguiu realizar seu sonho e agora espera. Tá bom? Segue as orientações e espera um pouquinho que vai passar. Ela ainda perguntou assim, que daí foi uma embaixo da outra, eu não tinha visto. Tem um bebê pequeno de 2 anos. Será que se eu pegar no colo pode dar algum problema? E ela tá no segundo dia, né? Do pós-operatório. Eu recomendo não pegar no colo por conta do peso. Eu acho que não é legal. Tenta evitar o máximo possível. Lógico, se for uma situação que não você precise pegar o seu neném no colo, claro que você tem que pegar. Mas se for evitável, se você conseguir evitar, é recomendável. Obrigada. Perguntaram se a cicatriz fica aparente após a rinoplastia. A cicatriz ela vai ficar aparente durante um tempo. Ela é variável. Existem pacientes que com 7 dias a gente tira os pontos e você nem consegue perceber a cicatriz. É impressionante. E outros pacientes demoram algum tempo para a cicatrização se completar. Então, esses casos você acaba que tem a cicatriz aparente por mais tempo. Mas, assim, te digo com segurança, é uma queixa muito infrequente. A maioria dos pacientes nem nota a cicatriz. Com um mês e pouquinho, a cicatriz já está quase que imperceptível. Você consegue ver, lógico, se você olhar, ficar na frente do espelho, você mostrar a cicatriz, ela é notável, mas não é nada que vai incomodar muito o paciente. E com 2, 3 meses, geralmente, ela se torna totalmente discreta. Obrigada. A Ali perguntou, existe diferença entre serrar o osso e quebrar o osso? Existe diferença. Existe diferença de fratura, existe diferença de tipo de tratamento no osso. Então, a gente pode raspar o osso, a gente pode lixar, a gente pode reduzir esse osso sem fraturar, só desgastando esse osso. Isso a gente consegue com a rinoplastia ultrassônica também. Mas isso só é realizado mediante as indicações. Então, às vezes, a paciente tem um osso fino com a base larga. Então, a gente precisa fraturar para estreitar. Às vezes, a paciente tem a base do nariz já é fininha, mas o osso dela é largo, é grosso. Então, você pode desgastar esse osso. Eventualmente, aqui no dorso, você às vezes pode raspar sem precisar fraturar. Então, é indicação e tratamento. Rinoplastia é isso. Diagnosticar o problema e indicar o tratamento necessário. Obrigada. Que perguntaram por que a pele fica tão oleosa no pós. A pele fica oleosa primeiro porque a região que a gente opera, ela está cicatrizando. Então, existe um comprometimento ali da pele porque ela está inchada. Isso propicia a oleosidade. O próprio curativo do nariz, ele oclui os poros, ele dificulta a limpeza do nariz. Então, é uma série de fatores. Inclusive, a higiene da face ela fica comprometida. Então, isso tudo leva a uma pele mais oleosa. E tem pacientes que possuem peles mais oleosas mesmo. A gente, às vezes, vê no pós-operatório com 5 dias o curativo descolando por conta disso. O local onde o paciente vive também influencia. Tem paciente que mora no Rio, é muito quente, paciente do Sul, que é mais fresco. Então, assim,
isso também influi bastante na oleosidade da pele do paciente. Obrigada. A Dani perguntou se existe alguma restrição para viajar após a cirurgia. Por exemplo, se eu estou em uma cidade a 100 quilômetros do local da cirurgia, existem restrições quanto a essa viagem após sair do hospital? Com quanto tempo depois da cirurgia eu posso viajar de avião? Isso é variável, tá? Vai depender da saúde da paciente, principalmente da idade da paciente, do tipo de cirurgia, o tempo que demorou a cirurgia. O que eu peço sempre é o seguinte: se programa para ficar uma semana no Rio de Janeiro. Tenta ficar uma semana. Viagens curtas, Rio-São Paulo, Rio-Minas, o paciente pode, inclusive, fazer o pós-operatório em São Paulo e voltar. Mas, de forma geral, a gente recomenda que a paciente evite esses voos curtos por 7 dias, tá? E voos mais longos, em torno de 15 dias. Tá? Voos mais longos, diria 10 horas de viagem. Isso com procedimento de rinoplastia isolado. Tá? Rinoplastia isolado. Se você for associar alguma outra cirurgia, aí você pede para o paciente ficar mais tempo. Se você for tirar um pedaço de cartilagem da costela, você pede para o paciente ficar mais tempo. Se for uma rinoplastia simples, no caso 100 quilômetros, seria provavelmente uma viagem de carro, né? Então, ela poderia, depende de onde é. Às vezes é perto, a estrada é boa, é seguro você viajar com 3, 4 dias de pós-operatório. Depende de quem vai dirigir. Uma série de fatores que você tem que colocar. Depende da paciente. Que você tem que colocar na balança e ponderar. Se vai valer a pena ela ir e voltar, se vai valer a pena ela ficar aqui. Às vezes ela vai para uma distância de 100 quilômetros, mas a estrada é horrorosa. Então, assim, é perigoso. Então, tem que ponderar isso tudo, avaliar, e entender como é que é o perfil da paciente, para poder ver se dá para liberar a paciente para realizar o pós-operatório longe do cirurgião. Mas eu sugiro toda paciente que fique 7 dias aqui, 7, 8 dias e volte depois de retirar os pontos. Obrigada, doutor. Nosso tempo está quase chegando ao fim. Aqui, o doutor recebeu muitos elogios. Eu vou ler aqui rapidinho, e daí vamos finalizar com uma pergunta ali da Marinoca, que ela é muito engraçada, essa menina. O Nelson falou: parabéns, mestre, por todo o esclarecimento. A Márcia Lopes falou: doutor Tiago, além de além de amigo, um médico maravilhoso. Para mim, o melhor cirurgião. Parabéns, muito sucesso para você. Aprendendo muito nessa live. Meu doutor é o melhor, sou sua fã. E daí falaram excelente com a equipe de enfermagem, sempre nos trata como merecemos. Acho que é uma enfermeira sua, a Elis. Ou Elita. Acho que sim. Agora eu vou fazer uma pergunta da Marinoca. Vamos lá. Por que o cabelo fica oleoso durante a cirurgia? Passa um gel no cabelo da paciente para o cabelo não voar durante a cirurgia? Muito bom, Leonardo. Não, eu não sei, depende. Tem paciente que reclama disso realmente, mas a gente não passa nada. Na verdade, existe uma touca cirúrgica que a gente coloca, que é um campo cirúrgico. Esse campo, de certa forma, ele abafa um pouco o cabelo ali. Então, eu acho que isso pode ajudar a tornar o cabelo mais oleoso. Mas não existe nada diferente em relação a isso de uma outra cirurgia plástica. Ele só protege o cabelo com uma touquinha. Nas outras cirurgias da mama, abdômen, você não precisa proteger. Então, como o cabelo fica abafado ali por 3, 4, 5 horas, talvez isso propicie uma oleosidade maior. Eu acho que é isso. Eu acho que é a única causa que eu identifico para isso. Então, é isso, doutor. Obrigada a todas as meninas que mandaram as perguntas antes, agora, que acompanhou a live. Tá ótimo. E é isso. Boa noite a todos. Obrigada de novo, doutor. Obrigado, Márcia. Adorei, tá? Parabéns, tá? Parabéns pela página. Muito legal o seu perfil. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.